Então, continuando, lá na página 62, caderno 2, tá? Então, o que ele deu aí? Se cosseno de 15, cosseno de A e cosseno de 75 formam nesta ordem uma PA, qual que era a propriedade de PA? Se eu tenho lá ABC, o termo do meio era o anterior mais o posterior sobre 2, né? Então, por aí que a gente vai começar, né? Então, daí ele quer saber quanto vale o cosseno de A. Então, você tem lá uma PA. Ah, professor, dá para achar o cosseno de 15 e o cosseno de 75? Dá para usar lá aqui o cosseno de 45 menos 30, aqui o cosseno de 45 mais 30, mas a gente não vai fazer desse jeito, não, tá? Vou usar aí o Prostaferro. Então, cosseno de A, que você tem cosseno, mas não seria a única forma de resolver. Se você não sabe Prostaferro, teria como calcular o cosseno de 15 e o cosseno de 75, depois usar a propriedadezinha lá de PA. Então, da PA, sai que a propriedade é o quê? O do meio, o cosseno de A, vai ser o anterior mais posterior, tanto faz a ordem, anterior mais posterior ou posterior mais anterior. Cosseno de 75 mais cosseno de 15 sobre 2, né? Essa era a propriedadezinha, tá? Daí em cima que eu vou usar aí a transformação em produto. O cosseno de P mais cosseno de Q é 2 cosseno de P mais Q sobre 2, cosseno de P menos Q sobre 2. Então, você vai ficar com cosseno de A igual, em cima. Embaixo está o 2. Em cima vai ficar o 2 cosseno de 75 mais cosseno de 15 sobre 2. 75 mais 15 vai dar 90. Por 2 vai ficar 45 ali, né? Você vai conseguir calcular. Vezes o cosseno de P menos Q sobre 2. Cosseno de 75 menos 15 sobre 2. Daí você consegue chegar no cosseno. Então, vai ficar cosseno de A. Aqui dá para cortar esse 2 com esse 2, né? Tem um 2 multiplicando aqui 2. Cancelo. Sobra o quê? Cosseno de 75 mais 15 dá 90, por 2 vai dar 45, que é raiz de 2 sobre 2. Isso é um 4, tá? Vezes o cosseno de 75 menos 15 dá 60, por 2 vai dar 30. E esses valores a gente tem da tabelinha. Então, você fica com cosseno de A igual cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, cosseno de 30, tabelinha, raiz de 3 sobre 2. Multiplica os numeradores, você vai ficar, portanto, cosseno de A, raiz de 3 vezes raiz de 2 dá raiz de 6, 2 vezes 2 dá 4. Tá? Essa é a resposta. Opa. Que é alternativos D de doido. Tudo bem? Mas aqui nesse caso específico, daria para achar lá o cosseno de 75, usando que é 30 mais 45, usando cossa A, cossa B, né? Troca sinal sem saber, daria para fazer de outro jeito, tá? Tudo bem? Ainda tem mais um aí do ITA, que é o exercício 4, e aí depois a gente vê a lei dos senos e dos cossenos, que é uma parte que tem mais aplicações, né? É a parte, acho, das mais importantes, além do trigonometria no triângulo retângulo, né? A lei dos senos e dos cossenos é bastante importante, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Tudo bem? Opa, sai de mim, gripe. Bonfim, Oi, Bia. essa matéria vai cair nas provas que você e a Márcia passam ou no simulado que a gente tem?
Simulado até pode aparecer, porque aí não depende da gente, né? Mas o simulado que vem da Paulista, mas é difícil cobrar isso. A Márcia e a Márcia não. Mas a próxima aula daqui a pouquinho, lei dos senos e cossenos, isso sim, isso cai bastante, tá? Mas essa aqui, claro, tá aí, mas é mais de segunda fase, né? Se você não tem tempo, né, nem estuda muito essa aula. Mas a próxima é bastante importante, tá, Bia? Pode Tá passar? bom. Obrigada, Bonfim. Nada, querida. Vou passar, tá? Então, mais uma aqui dessa parte, que é um pouquinho mais difícil, que é aqui do ITA, né? Então, aqui, se alfa e beta são números reais, tal que alfa mais beta, primeiro aqui ele deu que alfa mais beta é 4π sobre 3, para a gente, vou passar para graus, só para ver o que é. Π é 180, né? Graus por 3. Se eu simplificar aqui o 3 com o 60, ou 180, dá 60, né? Porque o π sobre 3 era 60, né? Isso vai dar 240 graus, né? Então, o alfa mais beta dá 240 graus. E depois, para trabalhar em graus, depois eu passo para radianos na volta, né? Ele falou que o alfa é menor ou igual a beta, maior ou igual a zero. Ele falou aí quais os valores que maximizam a soma seno de alfa mais seno de beta. Então, eu quero que o seno de alfa mais o seno de beta seja assuma o valor máximo. Qual que é o alfa, né? Quanto vale o alfa? Bom, se ele quer saber o alfa, se alfa mais beta dá 240, sai que o beta, então, seria, para deixar em função do alfa, 240 menos alfa. Bom, essa é a primeira parte. Segundo, eu vou chamar de y, tá? O seno de alfa mais seno de beta. Quer dizer, e eu quero saber, então, qual que é o y máximo, né? Quer dizer, quanto que isso aqui vai ser máximo. Tá? Então, vou usar lá que o y, ó, seno de alfa mais seno de beta, essa soma ele quer que seja máxima. Qual o valor do qual o valor do alfa para que isso seja máximo? Acabou meu cafezinho. Bom. Bonfim, Oi, Natália. na primeira parte você escreveu que alfa mais beta é igual a 4π sobre 3 e que 4 vezes 60 dá 240. Aí embaixo tem alfa mais beta é 240 ou 290? 40. 40, tá. Obrigada. Nada, querida. Só um minutinho aqui que apareceu uma coisa aqui na minha tela. Tudo bem? Aqui é 240, então eu queria passar o beta para o outro lado, então aqui é 240, não é 290 não. E aí então vi que o beta é 240 menos alfa. Bom, então vou usar aqui que o seno de alfa mais seno de beta, o seno de alfa mais seno de beta é 2 seno de P mais Q sobre 2. Então vou usar o Prostaferri aqui, ó. Então daqui a gente segue lá para cima. Então vai ficar 2 seno de P mais Q, então vai ficar alfa mais beta sobre 2, vezes o cosseno de P menos Q, alfa menos beta, sobre 2. Dividido por... Não tem dividido aqui. Tá louco, meu. Não tem dividido. Tá? É seno de alfa mais seno de beta, usando aqui, ó. Então, colocando aqui o alfa, aqui o beta, aqui fica alfa mais beta, né? Sobre 2, aqui fica alfa menos beta sobre 2. Então, esse é o y. Então, vai ficar 2 vezes seno de... O alfa mais beta vale 240. Então, nessa parte aqui, eu vou colocar 240 sobre 2. Vixe, minha barriga está fazendo... Bom, aqui vai ficar o quê? Vai ficar a alfa menos beta. Ah, no lugar do beta, o que eu posso colocar? No lugar desse beta, eu vou colocar 240 menos alfa. Só que tem um menos, né? Vai ficar aqui 240 menos alfa sobre 2. Então, ficamos com y igual 2 vezes o seno de 240 por 2 vai dar 120 graus, dá para a gente achar. E aqui vai ficar, que vai trocar o sinal, vai ficar menos 240 mais alfa, vai ficar 2 alfa menos 240, tá? Sobre 2.
Então, y igual a 2 vezes... O seno de 120 é igual ao seno de 60, né? Seno sem soma, né? Mais, menos, menos. Quando a gente pega o 120, ele tem um correspondente que é o 60. Pequena Liz que tá trocando a fralda, ela fica resmungando. Então, aqui no lugar do seno de 120, eu vou colocar raiz de 3 sobre 2. Vezes o cosseno. Aqui 2α por 2 vai dar alfa, e 240 por 2 vai dar 120, dividido, tá? Corto aqui, então você fica com y igual a quem? Raiz de 3 vezes o cosseno de x. Cosseno de x não, cosseno de alfa menos 120. Ora, ele quer saber o y máximo. O y vai ser máximo quando o cosseno for 1, né? Quer dizer, essa soma vai ser máxima porque o cosseno varia de menos 1 a 1. Então, o y é máximo quando essa expressão, né? Ficou raiz de 3 cosseno. Aqui varia de menos 1 a 1. Quando for menos 1, vai dar menos raiz de 3. Quando for 1, vai dar raiz de 3. Então, quando o cosseno de... Não tem esse vezes aqui, não. De alfa menos 120 for igual a 1. Onde é que o cosseno vale 1? Cosseno vale 1 lá no 0 graus, né? E no 360, mas basta o 0, né? Então, aqui está o cosseno com sono, deitado, popô de lado. Então, o cosseno vale 1 aqui, né? Aqui é 0, aqui é menos 1 e aqui é 1. Então, seria aqui no 0 graus, no 360 graus, tá? Então, isso aqui teria que ser igual a 0, né? Quer dizer, esse alfa menos 120 teria que ser igual a 0 graus. Passo para o outro lado, você vai ficar que o alfa é 120, né? 120 que é o quê? É 2π sobre 3, né? É 2 vezes 60, né? Então, isso aqui dá 2π sobre 3. Se fosse para converter para radianos, daria 2π sobre 3, que é a B, né? Tá? Porque o 180 é π, né? 180 é π. O 60 seria π sobre 3, o 120, se você faz a regra de 3 aí, você chega no 2π sobre 3, tá? Então, um pouquinho mais difícil que era do ITA, tá? Então, acaba essa parte, que, como eu disse, não aparece muito em vestibular, mas está aí na programação, né? E aí a gente vai ver daqui a pouquinho lei dos senos e lei dos cossenos, aí sim aparece mais, que é a parte seguinte, tá? Então, anota aí, daqui a pouquinho a gente vai para a lei dos senos e dos cossenos. Deixa eu já aproveitar e ver quem está aí na aula. Fechar. Tudo bem? Pode fechar aqui? Alguém me ouve? Pode fechar. Pode passar. Obrigado. Pode passar. Então, vamos à parte importante da aula, que é aqui. Lei dos senos e dos cossenos é a aula número 15. Essa parte, então, aparece bastante, por quê? O que a gente viu lá? A trigonometria no triângulo retângulo só vale se o triângulo for retângulo, né? Lá o correr cair na coca, só vale se aqui for 90 graus, né? E a gente fala em cateto oposto e adjacente, hipotenusa, né? Já a lei dos senos e dos cossenos, não, ela vale para qualquer triângulo, tá? Claro que a gente fica meio limitado a ângulos que eu conheço, seno ou cosseno. Então, a lei dos senos diz o quê? Os lados são proporcionais não aos ângulos, mas sim aos senos dos ângulos opostos. Então, o que diz aqui, ó? A sobre seno de A igual a B sobre seno de B, uma regra de 3, uma proporção, né? Pode fazer uma regra de 3 se quiser, né? Então, A sobre seno de A, assim como B está para o seno de B, assim como C está para o seno de C, e essa razão vai dar 2 vezes o raio da circunferência circunscrita. Você vai usar esse raio aqui só se ele falar em R, tá?
Então, aqui ela é bem simples, né? Quer dizer, lado sobre seno do ângulo oposto igual a lado sobre seno do ângulo oposto. Então, vou usar aqui a lei dos senos, aqui no meu exemplo. Então, o pessoal fica na dúvida, professor, quando é que a gente usa a lei dos senos, lei dos cossenos? A lei dos senos, em geral, você vai ter somente um lado do triângulo, você consegue descobrir um segundo lado, mas em compensação você tem os ângulos opostos, né? E ambos que eu conheço o seno. Então, ó, x está para o seno, se quiser fazer a regra de 3, não tem problema. X sobre seno do ângulo oposto igual a 5 sobre seno do ângulo oposto, tá? Então, ela vale para qualquer triângulo. Aqui, 60, 45, daria 105. Lá em cima seria 75. Tá vendo? Não é um triângulo retângulo para eu usar o correr cair na copa, tá? 5 sobre o seno de 45. É isso, tá? Ou faz a regra de 3, né? X está para o seno de 60. Calma, pequena Liz. Assim como 5 está para o seno de 45. É uma regra de 3, é uma proporção. Quer dizer, os lados são proporcionais não aos ângulos, e sim aos senos dos ângulos. Multiplica em cruz aqui, vai ficar x vezes o seno de 45, que é o que a gente faria aqui se fosse fazer a regra de 3, igual a 5 vezes o seno de 60. Tá? Então, vai ficar x vezes raiz de 2. Opa, dúvidas? Ah, tudo bem, Marcela. Depois eu tenho que ver isso na chamada aí. Igual a 5 vezes raiz de 3 sobre 2. Lembrando que eu estou gravando essa aula, eu vou colocar lá depois, tá? Se alguém precisar. Corta aqui o 2 com o 2, passo dividindo, ó, vai ficar 5 raiz de 3 sobre raiz de 2. Vou racionalizar, multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Não deu um valor exato, mas não tem problema, tá? Então, a lei dos senos ela é bastante importante, que ela vale para qualquer triângulo, não precisa ser um triângulo retângulo, porque eu corri cair na copa só vale se o triângulo for retângulo. Então, parte bastante importante da lei dos senos. Aqui vai dar a raiz de 6, né, que é a raiz de 3 vezes a raiz de 2, e aqui raiz de 2 vezes a raiz de 2 dá 2. Não deu unidade, deixa assim, tá? Então, quando é que eu uso a lei dos senos? Eu tenho um lado, eu consigo descobrir um segundo lado no triângulo, mas em compensação eu tenho os ângulos opostos. E é claro, ângulos em geral que eu conheço o seno, ou aquele BD lá, o seno, né? Então, para construções é muito importante, qualquer triângulo lá, se eu tiver os ângulos, e usando aquela tabela trigonométrica, né? A gente trabalha com 30, 45, 60, mas você consegue achar seno de qualquer arco, né? Tá? Tudo bem? Então, lado sobre seno do ângulo oposto igual a lado sobre seno do ângulo oposto. Você vai usar esse 2R só se ele falar em raio da circunferência circunscrita, tá? Tudo bem? É isso que é a lei dos senos. Tudo bem? Esse é um exemplo. E vou falar agora da lei dos cossenos. Então, essa parte é bastante importante, lembrando que essa última aula de trigonometria, essa frente vai virar o quê? Vai virar geometria analítica, que é o que vocês tinham lá o ano passado, com, aí eu já não lembro se é com a Márcia ou a GA, né? Que é ponto médio, distância entre pontos, ioiô michôchô, equação da reta, da circunferência. A parte eu acho mais fácil, né? Mas não sei, tem gente que não gosta. Pode passar? Oi, tem 6 minutos. Aqui no meu tempo. Vou passar, tá? Lei dos cossenos. Bom, a lei dos cossenos, na verdade a gente coloca 3 fórmulas aqui, mas na verdade é uma só, né? Quer dizer, imagine lá, você tem um lado A, um lado B, aqui um ângulo. Então, qual que é a ideia? Você tem 2 lados, tem um ângulo. Em geral, o ângulo entre os lados, mas não necessariamente. Então, aqui, ó, tem aqui um ângulo alfa. Então, você tem lá um lado A, um lado B e um ângulo alfa. Então, é sempre lado oposto ao ângulo. No caso, ficaria, então, a lei dos cossenos aqui. Lado oposto ao ângulo, C quadrado, igual soma dos quadrados dos lados, que formam o ângulo. Parece Pitágoras, né? Só que tem mais coisas. Tem aqui menos 2 vezes o produto desses lados que formam o ângulo, vezes o cosseno desse ângulo. Tá? Então, essa é a lei dos cossenos. Aliás, dá para provar Pitágoras por aí. É que Pitágoras, no caso, o ângulo aqui seria 90 graus, e aí o cosseno de 90 seria 0, essa parte toda sumiria. Né? Tá? Então, qual que é a ideia? Eu vou ter 2 lados e vou ter um ângulo. Não necessariamente o ângulo entre os lados que você tem, mas é importante que aqui eu tenho 2 lados e tenho um ângulo. Você consegue descobrir um terceiro lado usando aí a lei dos cossenos.
Então, sempre observe que aqui não dá para usar a lei dos senos. Por quê? Ficaria x sobre o seno de 60 igual a 5 sobre o seno do ângulo que eu não tenho, ou igual a 6 sobre o seno do ângulo que eu não tenho. Não tem esses ângulos, né? A lei do seno, você tem lá dois ângulos, né? Então, vai ficar lado oposto ao ângulo, sempre vai de um lado da igualdade. X quadrado igual soma dos quadrados dos lados que formam o ângulo, menos duas vezes o produto desses lados que formam o ângulo, vezes o cosseno do ângulo, no caso o cosseno de 60. Sempre cosseno vai aparecer lá, meio, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, sempre vai cortar com esse 2 aqui da fórmula, tá? Então, x quadrado igual a 36 mais 25, menos, deixa esse 2 aqui para você poder cortar. 6 vezes 5 dá 30, e o cosseno de 60 é meio, tá vendo? Corta esse 2 com esse 2. Ou faz a continha aí, né? 60 por 2. Corta aqui. Então, vai ficar x quadrado igual a 36 tira 30, vai dar 6, mais 25, dá 31. Tá? Então, x dá mais ou menos raiz de 31, menos aqui não vai servir, né? Não vai dar exato, não tem problema. Então, x seria raiz de 31. Então, eu tenho dois lados, vou ter um ângulo somente, e você consegue descobrir um terceiro lado, tá? Então, é assim que eu uso a lei dos cossenos. Já a lei dos senos, não, eu tenho um lado somente, consigo descobrir um segundo lado, mas em compensação eu tenho os ângulos opostos, né? Tá? Tudo bem? Então, é isso que a gente vai usar nessa aula. Bonfim, Oi, pode falar. tanto faz quem é o A, o B ou o C? Tanto faz, tá? Por isso que eu não queria que ficasse muito preso aqui essas três fórmulas. A ideia, Marcela, assim, eu vou ter aqui um ângulo θ aqui, por exemplo, aqui um, sei lá, um M, aqui um N, aqui um P. A ideia é que você pegue lá sempre o lado oposto ao ângulo, vai de um lado da igualdade. Mas aqui pouco importa quem é o A, B, C. Nem sempre a incógnita vai estar oposta ao ângulo, tá? Mas assim, sempre lado oposto ao ângulo, quer dizer, M quadrado, igual a n quadrado mais p quadrado, menos duas vezes o produto dos lados que formam o ângulo, né, np, vezes o cosseno do ângulo, tá? Então, mas não necessariamente o n vai ser a incógnita. Pode ser que a incógnita esteja aqui no n, né? Aí cai na equação do segundo grau. Né? Tudo bem, Marcela? Sim, obrigada. Nada. Então, é sempre lado oposto ao ângulo, né? Então, você vai ter dois lados, né? E vai descobrir um terceiro lado. Em geral, ele coloca a incógnita sempre oposto ao ângulo, mas não necessariamente. Pode ser que você tenha o x aqui e aqui um outro valor. É isso. Então, vamos aplicar isso nos exercícios, tá? Bom, aqui da FUVEST também, ó, na figura 1, calcule x, na figura 2, calcule y, né? Então, aqui, você só tem um lado, que é o 5, você quer descobrir um segundo lado, então, lei dos senos vai ficar x sobre seno do 45, igual a 5 sobre seno de um ângulo que eu não tenho. Como é que eu faço para descobrir esse ângulo, se eu tenho esses dois, pessoal? Como é que eu faço para descobrir esse ângulo? A soma tem que dar 180? Isso, perfeito. 70, Júlia, né, que falou, né? 75 mais 45 dá 80. 80 não, vai dar 80 mais 40, né? Vai dar 120. Aqui em cima, para 180, dá 60 graus, tá? Isso, como é que eu fiz? Que a soma dos ângulos internos dá 180 graus, tá? Então, ele não me deu aquele ângulo, mas dá para achar, né? Descobrimos. Daí eu vou usar a lei dos senos. Como é que ficaria? Lado sobre seno do ângulo oposto, quer dizer, x está para o seno do ângulo oposto ao x, que no caso é o 45, assim como 5, a Melissa conseguiu entrar, assim como 5 está para o seno dos 60 graus. Tá? Tudo bem? Então, lado sobre seno do ângulo oposto, lado sobre seno do ângulo oposto. Ou, professor, posso fazer uma regra de 3? Pode. O que seria a regra de 3? X está para o seno de 45, assim como 5. Porque a regra de 3 é a mesma coisa que essa divisão, né? 5 está para o seno de 60. Se quiser fazer isso, multiplique em cruz, né? Então, o que vai ficar aqui? X vezes o seno de 60. Ou tem que falar, professor, já posso colocar aqui raiz de 2 sobre 2, aqui raiz de 3 sobre 2? Pode. Igual a 5 vezes o seno de 45. Tudo bem? Então, vai ficar o quê? X vezes seno de 60,
raiz de 3 sobre 2. Do outro lado, 5 vezes raiz de 2 sobre 2. Dá para cortar o 2 aí, né? Tudo bem? Corto 2 com 2. Passo raiz de 3 dividindo. Então, vai ficar x igual a 5 vezes raiz de 2 sobre raiz de 3. Não posso deixar essa raiz aí, vou racionalizar. Vou multiplicar por raiz de 3 e por raiz de 3. Você vai chegar, então, no x igual a... Deixa eu tirar isso aqui daqui. Está me atrapalhando. Vai ficar 5 raiz de 3 vezes raiz de 2 da raiz de 6 sobre 3, né? Não falou em unidade, então essa é a resposta, tá? Tudo bem? É bem tranquilo, lei dos senos, né? Assim, lado sobre seno do ângulo oposto igual lado sobre seno do ângulo oposto. Puxa, mas o que está apagando? Bom, deu certo agora. Tudo bem? E aqui no item B eu vou ter dois lados, tem um ângulo entre eles, não sei esses ângulos. Ah, professor, mas parece que aqui é 90. Não vá pela aparência. Eu falando isso até. Molecada do Campestre teve um tempo aí, os alunos, acho que uns 2 anos atrás, a turma da Lorena, fez lá um cartaz lá, meu desenho, e escrevendo, não vá pela aparência. Principalmente em geometria, né? Então, parece que aqui é 90 graus. Não tem nenhuma informação que aqui é 90 graus. Ele não deu, não falou nada, né? Então, tenho dois lados, tem um ângulo entre eles, vou usar a lei dos cossenos. Sempre lado oposto ao ângulo ao quadrado. Nem sempre vai ser a incógnita aqui, tá? Então, vou usar aí y ao quadrado, lei dos cossenos. Igual, soma dos quadrados dos lados que formam o ângulo, parece Pitágoras, só que tem mais coisas, né? Menos 2 vezes o produto dos lados, vezes o cosseno do ângulo. Vocês têm uma aplicação disso lá em vetores, tá? Mas é que cuidado, vetores, você tem um vetor aqui, outro vetor aqui, o vetor soma acaba estando aqui, né? Então, ele acaba usando um mais lá, né? Porque você tem esse ângulo, na verdade, você pegaria esse ângulo aqui. Então, lá em física, vocês usam mais. Não sei se já chegaram nessa parte de vetores. Mas vem daqui, de lei dos cossenos. Tá? Então, vai ficar y quadrado igual a 16 mais 36. Deixa esse 2 quieto aqui. Esse 4 vezes 6 dá 24. Por que eu falo para deixar esse 2? Porque ele vai cortar aqui. O cosseno sempre vai aparecer um 2 embaixo. Que no caso, cosseno de 60 é meio, tá vendo? Esse produto vai ter prioridade. Corta aqui esse 2 com esse 2. Tudo bem? Então, ficamos com y quadrado igual a 16 mais 36 menos 24. Né? O 36 menos 24 dá 12 mais 16 vai dar 12 mais 16 vai dar 28. Passo para o outro lado como mais ou menos, o menos não vai servir, né? 28 é 4 vezes 7, né? Se eu fatorar, por 2 dá 14, por 2 dá 7, por 7 dá 1, então tem um 2 ao quadrado aí. Então vai ficar... cadê minha caneta? Esquece, vai dar positivo, né? Então vai ficar 2 ao quadrado vezes 7, vai dar 2 raiz de 7, tá? O negativo não vai servir. Então, essa é a resposta, tá? Então, essa é a ideia da aula. E é uma parte importante que aparece aqui no Enem também aparece, né? Então, vou ter dois lados, vou ter um ângulo, você acha o terceiro lado usando a lei dos cossenos. Tem um lado somente, descubro um segundo lado, mas em compensação eu tenho que ter os ângulos opostos. Ou eu vou ter ângulos notáveis, né? Ou eu vou ter ângulos lá que ele me deu, seno, cosseno, de repente deu lá 20 graus, 30 graus, ou 1A, 2A, ele vai ter que me dar lá quanto vale o seno ou cosseno deles, tá? É isso, então é assim que a gente vai aplicar. Tudo bem, falta aí 9 minutos, vamos fazer mais um, depois eu peço para... Que horas são? 9h12, peço para vocês entrarem de novo para a gente terminar essa aula. Tudo bem com essa parte? Essa parte é importante, acho que a Bia tinha perguntado, né? Ou foi a Giulia, não sei se foi a Bia.
Aquela parte anterior, não aparece muito. Na nossa provinha, nem no vestibular não aparece muito. Agora, essa parte aparece bastante, tá? Se eu fosse pensar em partes importantes de trigonometria, mais importantes, é lá o corri cair na coca, no triângulo retângulo, né? Tabelinha, triângulo retângulo, e aqui o lei dos senos e dos cossenos. São as partes mais importantes de trigonometria, o começo e o fim. Claro que aí no meio, função seno, cosseno, também é importante, para achar mínimos e máximos, né? Tudo bem, queridos? Pode passar? Tem alguém copiando? Pode. Pode, beleza. Aqui, o professor de geografia forneceu, forneceu a seus alunos um mapa do estado de São Paulo que informava que as distâncias aproximadas em linha reta entre pontos que representam a cidade de São Paulo, Campinas, e entre os pontos que representam a cidade de São Paulo e Guaratinguetá, eram respectivamente 80 e 160 quilômetros. Né? Aqui São Paulo, Campinas, 80, aqui 160 quilômetros. Um dos alunos observou, então, que as distâncias em linha reta entre os pontos que representam a cidade de São Paulo, Campinas e Sorocaba formam um triângulo equilátero. Então, aqui é um triângulo equilátero, então, se daqui é 80, aqui é 80, aqui é 80 também, e os ângulos internos valem 60, tá? E já aqui era um triângulo retângulo. Com essas informações, os alunos determinaram que a distância em linha reta entre os pontos que representam a cidade de Guaratinguetá e Sorocaba, então, quer saber essa distância toda ali. Eu vou passar essa figura, tá? Vou passar aqui. Então, primeiro, ele deu que, bom, se daqui a aqui é 80, e isso forma um triângulo equilátero, aqui vai ser 80 também, tá? Então, essa distância vale 80 quilômetros. E esse ângulo é 60 graus, tá? Porque é um triângulo equilátero. Ele quer saber quanto vale a distância de Guaratinguetá até Sorocaba em linha reta, tá? Então, você tem um lado aqui que vale 80, deixa eu colocar esse triângulo aí. Então, você vai ter algo desse tipo aqui assim. Que vale 80 km. Aqui 160, que é 2 vezes 80. Aqui está o X, que é o que ele quer saber, a distância de Guaratinguetá a Sorocaba. E aqui, ó, 60 mais 90, esse ângulo todo vale 90 mais 60. Isso dá 150 graus, tá? Pessoal, para usar a lei dos cossenos aí, vou ter que levar o 80 ao quadrado, 160 ao quadrado. Olha o truquezinho que eu vou usar aqui. Vamos chamar aqui de, para facilitar, vou chamar aqui 80 de K. Aí o 160 seria o quê? Seria 2K. Tudo bem? É o dobro de 80, né? Para não ter que fazer essas contas. Depois, lá no final, onde aparecer o K, você substitui. Ah, professor, não vou conseguir. Então, coloca aí 80 ao quadrado, 160 ao quadrado. Então, usando a lei dos cossenos aí, ó, lado oposto ao ângulo é o x. X quadrado igual a quem? Esse k quadrado, esse k aqui é 80, né? Mais 2k quadrado, tá? Que seriam os lados que formam o ângulo. Menos 2 vezes o produto desses lados, que seria o quê? O k vezes o 2k, vezes o cosseno de 150. Ah, não vou conseguir fazer isso. Então, coloca 80, né? É que dá trabalho fazer 80 vezes 80. Eu vou fazer desse jeito, depois lá no final eu coloco no lugar do K 80. Então, vai ficar K quadrado mais 4K quadrado menos 2 vezes. Deixa esse 2 aqui. Que dá 2K quadrado, né? E o cosseno de 150 é igual ao cosseno do... Não, é igual não. O cosseno está com sono, está deitado, já vai dar o tempo, né? Deixa eu... Mais, menos. O 150, ele tem o mesmo valor do 30, mas com sinal negativo. Então, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, aqui vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Tá vendo? Dá para cortar esse 2 aqui com esse 2 da fórmula. Tá? Então, ficamos com x quadrado aqui. K quadrado mais 4K quadrado vai dar 5K quadrado. Aqui, menos vezes menos vai dar mais. Tá? Tem um menos aqui vezes o menos.
dá 2k quadrado. Opa. Vezes raiz de 3. Bom, vou passar para lá como raiz, mais ou menos, o menos não vai servir. Aqui 5k quadrado mais 2k quadrado raiz de 3, dá para fatorar o k quadrado. A gente vai colocar ele em evidência, tá? Vai ficar k quadrado que multiplica. 5k quadrado por k quadrado vai sobrar 5. 2k quadrado raiz de 3 por k quadrado, sobra 2 raiz de 3. Aí esse k quadrado sair da raiz, ó, o x vai ficar o quê? K vezes raiz de 5 mais 2 raiz de 3. E aí, então, no lugar do K, vou colocar 80, né? Então, essa vai ser a resposta. Ah, daria trabalho fazer 80 ao quadrado, 160 ao quadrado, depois fatorar. Então, ficaria 80. 5 mais 2 raiz de 3 km. Quilômetros, né? Tem uma alternativa lá. Deixa eu ver. Se eu voltar aqui, dá para ver já. Acho que é a B, né? Alternativa B. Alternativa B. Volta aqui. Alternativa B, tá? Pessoal, então, para a gente terminar a trigonometria, acho que falta aí 2 exercícios, eu vou pedir para vocês entrarem daqui a pouco de novo, tá? Espera. Deixa eu olhar quem chegou e parece que chegou mais gente. Não sai ainda não. Papai, é? É o papai? Papai Smurf? Oi, Melissa, eu vi que você chegou. A Marcela tinha comentado, tá? Por isso que eu tirei foto agora. Não só você, teve mais alguém que chegou aí depois. Porque agora a gente vai marcar pauta aí, não vai ficar passando relatório não, né? Quer dizer, eu vou postar essas aulas lá, depois, Melissa, a primeira aula não aparece muito em vestibular, mas se quiser dar uma olhada eu vou colocar os vídeos, tá? Então vai encerrar nosso tempo daqui a 1 minuto, eu peço para vocês entrarem novamente, desculpa ficar entrando, para a gente encerrar, acho que me parece que faltam 2 exercícios. 2, tá? Então vou encerrar esses 2 aí. Então, termina de copiar e daqui a pouquinho a gente entra novamente para encerrar essa parte de trigonometria. Tem outra frente lá que é PG e essa frente vai virar geometria analítica. Papai, papai, papai. Pode fechar, pessoal? Todo mundo já copiaram? Pode fechar? Pode. Tá, eu vou fechar e entrar novamente, tá?